Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo sobre o magnetismo, né? Na aula passada a gente falou um pouco sobre o que é o magnetismo, né? E como que isso funciona, o porquê que isso funciona, né? E a gente vai estudar o elemento primordial para que esse fenômeno aconteça. E esse fenômeno acontece por causa de um aparelhinho que você tem na casa de vocês, né? Principalmente na geladeira, onde a gente coloca ali imagens de locais onde a gente foi, propaganda de alguma coisa de comida, por exemplo, fotos de aniversário, alguma coisinha que lembre, tem alguma coisa de lembrança. E esse equipamentozinho pequenininho que a gente não percebe é o ímã, né? É o ímã. Então, o ímã, ele tem a função de quê? Né? Abrindo aqui a apostila de vocês, né? Abrindo aqui a apostila de vocês, na página 24, né? Para a gente poder acompanhar, né? O que ele fala? Os ímãs são corpos de materiais ferromagnéticos, ou seja, tem a composição de ferro nesses equipamentos, que tem a capacidade de atrair outros materiais ferromagnéticos e também, mas muito fracamente, materiais paramagnéticos, como platina, potássio, paládio, sódio, lítio, alumínio, cromo e algumas ligas de ferro. Ou seja, os ímãs eles têm a propriedade de atrair materiais para perto deles. E tem que ter composição de ferro. Ah, mas tem outros metais que eles conseguem atrair? Sim, mas de uma maneira mais fraca. Tá? Então, o que são essas substâncias ferromagnéticas? São as substâncias que se imantam, ou seja, agem sobre a ação do ímã e influem a partir de uma influência de um campo magnético. Ou seja, os ímãs eles podem se atrair a partir de um campo magnético que vai ser gerado ao redor deles. Bom, retomando aqui, que eu dei uma pausada no vídeo, né? Os ímãs eles possuem dois polos. Aqui, eu peguei dois ímãs aqui para que a gente possa entender o que acontece. Ó, você vê que eles tendem a ficar juntos, tá? Agora, se eu pegar um ímã aqui, ó, eles tendem no caso aqui, como a gente está pelo vídeo, fica mais difícil a gente ver a presença do fenômeno, mas eu não consigo, olha só, vou até mostrar aqui mais perto, ó, eu não consigo, ele não consegue se unir, né, com esse tipo, com o mesmo polo. A gente vai falar de atração e repulsão de ímãs a partir disso. Agora, se eu chegar aqui, ó, eu consigo grudar. Agora, se eu fizer assim, a gente não consegue, né, atrair os dois ímãs, né? Eu tenho aqui dois ímãs na minha mão, tá? Então, vamos lá. Então, ó, quando um ímã é suspenso por um barbante, verificamos que ele se direciona na direção do norte-sul terrestre, tá? Aproximadamente. Assim, suas extremidades passam a ser chamadas de Polo Norte e Polo Sul. Vocês podem reparar aí, né? Vocês podem reparar aí que os ímãs eles tendem a se atrair quando os polos são diferentes e tendem a se repelir, ou seja, se afastar quando os polos são iguais. Então, ali na primeira figura, eu tenho dois ímãs, né, os polos norte e sul, e eles vão se atrair. Se vocês repararem aqui, né, a gente tem aqui o sul e o norte, e eles vão se atrair. Agora aqui eu tenho sul com sul, norte com norte. Vão se repelir, não tendem a ficar juntos, né? Agora, deixa eu pegar aqui minha chave, ó. Se eu pegar minha chave aqui, ó, a tendência é que ele grude. Aqui, ó, eu consigo prender a chave, por quê? O ímã ele consegue atrair um metal mesmo que ele não tenha características de ser um ímã. Eu não preciso atrair só ímã com ímã. Eu posso atrair ímã com outros metais. E é o caso, por exemplo, da geladeira, aqui da chave. Agora aqui, esse chaveirinho aqui que eu tenho, ele é de plástico. Ó, eu posso colar o ímã aqui nele, ó. Ó, eu não consigo. Ó, eu não consigo fazer com que ele grude. Agora, por exemplo, esse chaveiro que eu tenho aqui, ele é um chaveiro de metal também, mas é um metal que não atrai o ímã. Agora, a argolinha atrai, porque é um metal diferente. Tudo bem? Tá?
Então, o ímã ele pode atrair corpos de metais que têm essa propriedade do ferro, ou, por exemplo, outros tipos de metais que de forma até mais fraca, e ele fala isso no início do nosso texto, né? E os ímãs eles podem ser classificados como naturais ou artificiais. Então, os naturais são minerais com propriedades magnéticas. Esses ímãs são constituídos de magnetita, que é o óxido de ferro. São a grande propriedade deles. Já os artificiais são obtidos a partir de um processo denominado imantação, o que ocorre com substâncias ferromagnéticas. O processo de imantação ocorre quando colocamos um corpo no interior de uma bobina. Aí, essa bobina vai gerar um campo magnético ao redor deles. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês tanto o processo de atração e repulsão num vídeo complementar, né? E aí vocês vão poder perceber que tem alguma força que faz com que esses ímãs possam ou se atrair ou se repelir, tá? E, por exemplo, eu tenho aqui um ímã, né? Ele tem dois polos, tá? Vamos supor aqui, ó. Vou pegar esse ímã aqui e eu tenho um polo norte e um polo sul. Eu não consigo identificar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Vira um lado, vira o outro. Vamos pegar o exemplo maior. Vamos pegar o exemplo maior que eu acho que fica mais fácil. Ó, o polo norte e um polo sul. Se eu quebrar ele no meio, como eu quebrei ele aqui, né? Esse corpo daqui vai passar a ter um polo norte e um polo sul, e esse também um polo norte e um polo sul, tá? Então, quando mostra na figura aqui de vocês, tanto o polo norte, aqui ó, o ímã tem um polo norte e um polo sul. Se eu quebrar esse ímã no meio, né? Esse ímã no meio, esse ímã passa a ter, essa parte passa a ter um polo norte e um polo sul, e esse aqui também, um polo norte e um polo sul. Tá? E o campo magnético que envolve totalmente os ímãs, de forma que qualquer ímã ou qualquer outro corpo ferromagnético, então a grande propriedade do ferro que tem como atrair os ímãs, ele é submetido a uma força magnética. E se essa força magnética faz com que o corpo seja ou atraído ou repelido. Galerinha, eu vou gravar um vídeo para vocês com o meu celular, onde a gente vai poder depois mostrar a relação entre atração e repulsão de ímãs, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.